Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando em casa direitinho, saindo só o estritamente necessário e ajudando a parar com essa pandemia, né? Usando a máscara e álcool gel. Bom, eu sou a professora Adriana Gabardo e vamos para a nossa aula número 17 de História. Na nossa aula de hoje, vamos precisar do material básico, só que com 2 folhas coloridas, para a gente fazer uma atividade. Então, separe o caderno ou folha para registro, o material do estojo, né? O lápis, a borracha, o apontador e essas 2 folhas. Um tempinho para você separar o material. Então agora vamos registrar no caderno a nossa aula de hoje. Coloque a data, aula número 17, povo tupinambá e portugueses. Um tempo para vocês registrarem. Agora eu vou mostrar para vocês os trabalhos que chegaram para mim. Olha que bacana!
da estudante Ana Laura Luz dos Santos, da Escola Municipal Lapa, do 5º ano B. Ela fez sobre a aula número 13, Cidadania, os direitos das crianças e adolescentes. Esse também da aula 13, do Gabriel Spackman, da Escola Professor Brandão, do 5º ano D. Olha que lindo que o Gabriel fez. O estudante Ian Amazaki Ru também fez da Escola Municipal Nivaldo Braga. Olha que bacana! Parabéns, Ian! E este da Lívia Caroline Santos de Oliveira, da Escola Municipal Lapa, também do 5º ano B, também sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Ainda no mesmo tema, do Matheus Gabriel da Rocha, da Escola Municipal Lapa, do 5º ano B. E da estudante Maria Luísa Alves Teixeira, da Escola Municipal Professor Brandão. Bacana, não é mesmo? Estudante Yasmin Caroline Rocha, da Escola Municipal Lapa, do 5º ano B. E o Rafael Eleiro, da Escola Municipal Batel, do 5º ano. Ele fez da aula número 15. Olha que bacana o caderno do Rafael. Parabéns, Rafael. A professora está muito orgulhosa de você. E a estudante Giovana Pena, da Escola Nossa Senhora do Carmo, fez o nosso macarrão da aula número 2 do Mãos na Massa. Deve ter ficado uma delícia, não é mesmo? Então vamos relembrar a nossa aula anterior. Estudamos eventos que culminaram com o surgimento do atual conceito de cidadania. Destacamos como esse conceito ampliou-se com o passar dos anos até chegar nos conceitos de cidadania que nós temos hoje. Aprendemos sobre a Revolução Francesa e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Lembra que nós chegamos até a fazer uma representação de um desenho sobre essa sensação, esses sentimentos que nos traz a liberdade, a igualdade e a fraternidade? E nós vimos também essa charge, a organização social, política e econômica da França antes da Revolução, desigualdades e privilégios. Lembram que a professora mostrou o primeiro, o segundo e o terceiro estado, de como o terceiro estado era oprimido e era a maior parte da população? Vimos que essa população acabou efetuando a queda da Bastilha. Os direitos conquistados nessa revolução são os nossos exemplos até hoje. E nós observamos as semelhanças entre o primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos francesa e o artigo 5º da Constituição brasileira atual. Vimos também que a primeira Constituição brasileira foi promulgada por Dom Pedro I e excluía a maioria da população brasileira da participação política. E com a Constituição de 1967, durante o regime militar, a sociedade foi excluída das decisões políticas e do direito de liberdade de expressão. Em 1988, com a Constituição Cidadã, os direitos foram ampliados a todos os brasileiros, incluindo os estrangeiros naturalizados. E assistimos um vídeo sobre cidadania, e que acabou englobando todo o nosso conceito estudado naquela aula. Construímos também uma linha do tempo representando o conceito de cidadania em diferentes períodos da história e em diferentes sociedades. E como estava organizada a sociedade brasileira antes da primeira Constituição? Como é que será que estava esse ambiente aqui no Brasil para a gente conquistar o direito da República e de uma Constituição que nos garantisse os direitos de cidadão e de cidadania? Então, para a gente começar a estudar sobre o Brasil, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, para antes da chegada dos europeus. E assim a gente vai conseguir entender a formação do nosso povo. E quem habitava o nosso território? Quem estava aqui no território onde hoje é o Brasil? E no nosso Paraná? Quem será que vivia aqui? Então nós vamos relembrar os povos originários que vocês já estudaram no ano passado. O Paraná foi ocupado há pelo menos 10 mil anos pelos povos Xetá, Guarani e Caigangue. E esses povos, eles eram caçadores e coletores, eram nômades. E nós temos registros deles em cavernas aqui no nosso Paraná. E eles também produziam algumas cerâmicas. Mas quem os europeus encontraram primeiro? Então, o importante agora é vocês irem formando a imagem desses povos, tanto os que viviam aqui no Brasil, e depois nós vamos ver quem eram esses europeus, porque nós vamos comparar as diferenças de culturas entre esses dois povos, tá certo? Então, o povo Tupinambá foi os primeiros indígenas a entrar em contato com os povos europeus.
Veja, eu trouxe para vocês imagens do povo Tupinambá atualmente que mora lá no estado da Bahia, tá? Então vocês vão escutar a professora comentando sobre os povos lá na sua origem e vão ver as imagens de como eles estão hoje. Este é um atual representante do povo Tupinambá. Observe a cor da pele, as vestimentas, lembrando os povos tradicionais. Viviam quase nus, não tinham pelos. São de pele muito morena e sobre ela aplicam pinturas elaboradas com formas geométricas. Seus cabelos são muito lisos e, salvo em certas situações, os homens raspam algumas partes de diversas maneiras. A maioria das mulheres utilizavam bem comprido, fazendo frequentemente tranças. Homens e certas mulheres têm furos nos lábios, nas bochechas e nas narinas. Vocês podem observar pela essa imagem dessa indígena, que hoje já não é mais uma prática efetuada pelo Tupinambá dessa região. Os homens se enfeitam para a guerra e para as festividades. Que roupa vocês observam que eles estão usando para as festividades? Presta bem atenção nessa imagem. Memorizou? Então depois nós vamos comparar. Praticavam uma agricultura sustentável voltada para a subsistência. Mas o que quer dizer uma agricultura sustentável? Eles plantavam e retiravam somente os produtos que iriam comer naquele dia ou por 2 dias. Não faziam estoques de alimentos. E sustentável por quê? De subsistência porque ela não agride o meio ambiente, é retirado somente o suficiente para alimentar o seu grupo e assim não danifica o meio ambiente. E quem eram os europeus que chegaram aqui no Brasil e encontraram esse povo Tupinambá? Então agora fica na memória a imagem do Tupinambá vestido com as suas roupas tradicionais. Então eu vou mostrar para vocês qual era o mundo conhecido dos europeus naquele período. Este mapa é de 1489 e os europeus desconheciam as Américas. Então vocês podem observar nesse mapa que temos a Europa, uma parte do norte da África e parte da Ásia. Então, o continente americano próprio não existe. Aqui está Portugal e Espanha. E o que eles queriam através das navegações era chegar aqui, nas Índias. Por quê? Porque era um período de comércio intenso de produtos que eram buscados nas Índias para revender na Europa, chamado mercantilismo. Então, olha o percurso que eles tinham que fazer. E por causa disso, aqueles países que estão no primeiro círculo vermelho, que é Portugal e Espanha, eles tinham que navegar e contornar todo esse mapa. E assim começam as grandes navegações. Vamos especificar no nosso caso os espanhóis e os portugueses, e que por acaso encontraram o continente americano no caminho, numa dessas suas idas até as Índias. Este mapa nos mostra bem como é que eles acabaram encontrando o nosso continente americano. Ok? Vocês conseguem localizar o Brasil ali? Então vamos localizar primeiro a saída dos portugueses e dos espanhóis. Eles saíram daquele quadradinho que é o continente europeu. Primeiro, Cristóvão Colombo chegou na América Central em 1492 e depois os portugueses chegaram aqui na América do Sul, sendo que a intenção deles era chegar do outro lado, nas Índias. Então esse mapa nos mostra a rota das navegações efetuadas naquele período. Esse é um mapa que representa um documento muito importante que vai representar a chegada dos portugueses aqui no território Brasil. O Terra Brasilis é um mapa de 1519 e eu quero que vocês observem bem esse mapa. Eu vou deixar um tempinho para você olhar bem os detalhes dele.
Observaram bem? Então vamos lá. De que forma os povos originários estão representados nesse mapa? Então, na parte da lateral esquerda do mapa, vocês vão poder observar que tem os desenhos ali da natureza que tinha no Brasil, dos animais e alguns indígenas representados. Conseguiram observar? E os portugueses? De que forma os portugueses estão representados nesse mapa? Conseguiram encontrar? Através dos barcos, das caravelas. Muito bem. Então vamos ver agora quem eram esses europeus. Esses europeus eram portugueses, espanhóis e franceses, como a professora já falou no outro mapa. E de onde que eles vieram? Eles vieram de Portugal, Espanha e França. É lógico, mas você sabe onde é que ficam esses países? Você consegue localizar? Então vamos de novo para o nosso mapa mundi. No nosso mapa mundi, vamos começar localizando o Brasil. Aponta para mim onde é que está o Brasil. Conseguiram achar já? Já estão acostumados a localizar o Brasil nele? Então aqui, muito bem, aqui está o nosso Brasil. E a França, Portugal e Espanha? Aonde está a Europa? Está aqui nesse quadradinho, mas está muito pequenininho para a gente ver, né? Então vamos aumentar esse tamanho. E olha que bacana que a professora encontrou para trazer para vocês. É um mapa do período dos reinos, não dos países, do tempo lá dos reis. Então aqui nós temos Portugal, Espanha e o Reino da França. Bacana, não é mesmo? E olha como eles vieram de longe para chegar aqui no nosso território. E como é que eles viviam? Então, nesses países, eles têm grandes construções já nesse período. Ao contrário dos nossos tupinambá, que viviam na floresta e tinham as suas casas mais simples, eu trouxe para vocês imagens de castelos atuais que foram construídos lá nesse período de descobrimento do Brasil. Bacana, não é mesmo? Então eles estão acostumados com construções com muralhas, fortalezas, igrejas e outras edificações feitas com material muito resistente. Tão resistente que esses castelos já sobreviveram a 2 guerras mundiais. Então imagine que o material é bem estruturado. E o clima europeu é marcado por invernos rigorosos e apesar de algumas regiões serem bem quentes no verão, os europeus costumam usar roupas muito pesadas. Observe bem essa imagem deste português. Então, nessa imagem, você pode observar quantas são as roupas utilizadas. Está na memória ainda a imagem do nosso tupinambá? Quais eram as roupas tradicionais que eles vestiam? Bem diferente, não é mesmo? Cultura completamente diferente. Então os europeus usavam roupas pesadas e chapéu, tinham barba e cabelos compridos e não tinham o hábito de tomar banho todos os dias. Eu não sei porquê, mas isso não era uma tradição muito comum naquela época na Europa. E como era o biotipo europeu? Fisicamente, qual é a diferença desses europeus para os nossos indígenas naturais aqui do nosso território? Os cabelos poderiam ser loiros, castanhos ou pretos. Os olhos poderiam ser azuis, verdes ou castanhos. E a pele, quase sempre, muito branca. Portugueses é que eles eram hábeis e corajosos navegadores. Então, ajudou muito esses países a enriquecerem nesse período através da navegação. Só que navegar naquela época não era uma coisa muito simples, porque não é como nos dias de hoje que nós temos GPS, instrumentos de direcionamento e de comunicação. Nós temos simplesmente nesse período a navegação por estrelas, instrumentos que se localizavam através da natureza. E sem contar que como eles não tinham um mapa do mundo completo, então era muito fácil que as naus acabassem saindo, dos seus portos e não regressando. Para elucidar melhor esse sentimento, eu trouxe para vocês um poema de Fernando Pessoa, que é o Mar Português. E este poema, com certeza uma frase você já ouviu falar dele, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vamos conhecer? Então acompanhe comigo na tela o poema do Fernando Pessoa. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Gostaram do poema? Bonito, não é mesmo? E com todo esse carinho pela navegação, os portugueses saíram muito corajosamente para conseguir mais riquezas para o seu reino e também para difundir a fé católica. E outra técnica que os portugueses eram muito hábeis era com o ferro, era em forjar ferramentas, enxadas, facões e espadas. Uma das coisas que facilitou o domínio de vários territórios pelos europeus foi o domínio da arma bélica, ou melhor, de espadas, canhões. Possuíam conhecimento da arte da navegação, como nós vimos. Essa é uma representação do mapa de uma das caravelas utilizadas na época. E eles dominavam o uso da pólvora, que lhes permitia desenvolver armas como mosquetes e canhões. Lutar contra os nossos povos indígenas, que desconheciam armas desse gênero. Organização política dos europeus. Eles eram liderados pelo rei e pelo papa da Igreja Católica. E eles praticavam uma agricultura com fins comerciais. Então, plantava para vender, para se obter lucro na venda. E eles não tinham nenhuma preocupação com o meio ambiente. Bem diferente dos nossos povos tupinambá. Então, vamos fazer uma brincadeira agora? Vamos jogar? Vamos ver se você conseguiu comparar bem o povo europeu com o povo que existia aqui no Brasil? Então, que povo é esse? Para isso, nós vamos fazer 2 cartões. Um para povo europeu e outro para povo tupinambá. Vocês podem fazer a ilustração como está feito aqui no nosso slide. Nós temos ali o desenho pela estudante Tayla Luiza da Escola Municipal Maria Clara Brandão, Tesseroli, feita lá em 2020. E vocês podem fazer aqui, simplesmente, 2 cartões simples e depois ilustrar eles pra gente, tá ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês fazerem ou com a folha em branco ou com a folha colorida que eu pedi para vocês separarem no começo da aula.
as nossas regras do jogo. Eu vou falar para vocês características de uns dos povos. Ou vai ser europeu ou vai ser tupinambá. E aí você vai erguer aí em casa para mim a sua resposta. Se é europeu ou se é indígena tupinambá. Combinado? Então, pensa bem. Eu leio e você responde para mim. Então vamos começar. Seus cabelos são muito lisos e, salvo em certas situações, os homens raspam algumas partes de diversas maneiras. Quem fazia isso? Os europeus ou o tupinambá? Povo tupinambá. Muito bem. Outra questão. Os homens se enfeitam para a guerra e para festividades. Quem fazia isso? Vamos ver se você acertou? Tupinambá também. Parabéns se você ergueu o seu cartão do Tupinambá. Praticavam agricultura para fins comerciais e visando lucro. Quem fazia isso? Já escolheu o cartão? Lembra que a professora explicou? Então, se você ergueu europeus, você acertou. Muito bem. Eram hábeis e corajosos navegadores. Quem navegava?
Respondeu? Ergueu para mim o cartão? Os povos europeus. Muito bem. Viviam quase nus e não tinham pelos. Eu acho que essa é bem fácil, né? Povo Tupinambá. Forjavam ferramentas como enxadas, facões e espadas. Quem fazia espada? Será que o Tupinambá ou o povo europeu? Os europeus. Então agora vamos ver como se deu esse encontro desses dois grupos tão diferentes entre si. Porque vocês já compreenderam, né? Que o povo Tupinambá era um povo bem natural, integrado com a natureza, eles estavam com uma vida simples. E chegou o europeu já com toda uma estrutura de cidade, navios e armas. Como é que foi esse encontro no nosso território? As relações entre indígenas e portugueses foram inicialmente pacíficas, até mesmo porque nos primeiros anos após a posse de Pedro Álvares Cabral do nosso território para Portugal, os portugueses estavam mais preocupados com o comércio com as Índias do que em ocupar esse território. Mas os conflitos vão começar quando iniciam a colonização e a tentativa de escravização dos indígenas. Quando os portugueses começaram a querer fixar-se aqui no território e a dominar esse espaço, eles iam precisar de mão de obra e precisavam dominar os povos que aqui estavam. E outro problema trazido pelos europeus foram as doenças, uma vez que os indígenas não tinham imunidade e desconheciam a cura. Então você imagine que aqui no nosso território nós não tínhamos nem mesmo gripe, não tínhamos varicela, cachumba, catapora. E quando os europeus chegaram aqui e trouxeram esses vírus, muitos indígenas acabaram falecendo porque o seu corpo, não estando habituado com essas doenças, não tinha imunidade. E naquele período não existiam vacinas. Então agora eu quero mostrar para vocês. Essa semana eu li uma carta de um indígena pataxó contando que a vida antes da chegada dos europeus, o povo dele vivia em liberdade com seu território, com seus costumes e sua cultura. Sobre como era a vida deles aqui. Então, sobre os costumes dos indígenas, o povo dele era livre antigamente. Eles viviam em liberdade em seu território, com os seus costumes, com a sua cultura. Aí chegaram os europeus. Nós temos o registro da carta de Pero Vaz de Caminha, que acompanhava Pedro Álvares Cabral quando chegou com as suas naus aqui no território brasileiro. E ele vai descrever dessa forma o primeiro contato com
esses indígenas. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, porque chegaram primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Das mãos traziam arcos com suas setas. Então você imagine o português chegando com toda aquela vestimenta nos barcos menores, desembarcando no Brasil, encontrando os povos tupinambá completamente nus. E esse trecho vai mostrar para vocês que nesse primeiro contato eles conseguiram trocar objetos. Os portugueses ofereceram objetos aos indígenas e esses retribuíram com seus objetos. Somente deu-lhes um berrete vermelho, uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como papagaio. Por aí a gente imagina que esse primeiro contato deve ter causado uma estranheza. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu, não é mesmo? Então agora é com você. Vamos fazer uma atividade sobre o poema do Fernando Pessoa. Escreva ou desenhe em seu caderno como você imaginou a partida dos navios portugueses, de acordo com a descrição do poema do Fernando Pessoa. Quando eu li o poema para vocês, o que vocês imaginaram? Como é que vocês entenderam essa sensação de partir para o desconhecido? Um tempinho para você realizar a tarefa.
Fizeram a atividade? Ótimo! Não esqueça de fazer uma foto e mandar para mim, porque eu fico muito curiosa para ver como vocês estão produzindo no teu caderno, tá ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a semana que vem!